Essa narração é dedicada exclusivamente para a acessibilidade de deficientes visuais. Se não fosse o caso, o link para a compra do livro está aqui embaixo na descrição. Eu espero que o áudio esteja um pouco melhor, porque esse microfone aqui é novo. Então, eu espero que... Enfim, o problema aqui agora vai ser a minha voz. Vamos à leitura. Racismo e necropolítica. Se para Foucault o Estado nazista foi o ponto exemplar entre a fusão de morte e política, a síntese mais bem acabada entre, abre aspas, Estado racista, Estado assassino e Estado suicidário, foi todavia a experiência colonial a sua gênese. Como já nos alertou Aimé Césaire, a perplexidade da Europa no nazismo veio na percepção de que o assassinato e a tortura como práticas políticas poderiam ser repetidas em território europeu contra brancos e não apenas nos territórios colonizados, contra povos não civilizados, entre aspas. Para Césaire, abre aspas, no fim do capitalismo, desejoso de sobreviver, há Hitler. No fim do humanismo formal e da renúncia filosófica, há Hitler. Fecha aspas. Citação de Necropolítica, de Mbambe, página 19. É o fato que o fim do nazismo não significou o fim do colonialismo, e nem das práticas coloniais dos Estados europeus. Por isso, Césaire diz que, abre aspas, a Europa é indefensável, fecha aspas. O colonialismo, portanto, dá ao mundo um novo modelo de administração, que não se ampara no equilíbrio entre a vida e a morte, entre o fazer viver e deixar morrer, entre aspas. O colonialismo não mais tem como base a decisão sobre a vida e a morte, mas tão somente no exercício da morte, sobre as formas de ceifar a vida ou de colocá-la em permanente contato com a morte. Não se trata somente do biopoder, nem da biopolítica, quando se fala da experiência do colonialismo e do apartheid, mas daquilo que Achimbambe chama de necropoder e necropolítica, em que guerra, política, homicídio e suicídio se tornam indistinguíveis. O salto teórico de Mbembe, na verdade, né? Eu passei o livro falando Mbembe, mas é Mbembe, enfim. O salto teórico de Mbembe na análise sobre a soberania acontece quando relaciona a noção de biopoder aos conceitos de estado de exceção e ao estado de sítio. Para Mbembe, abre aspas, o estado de exceção e a relação de inimizade se tornam a base normativa para o direito de matar, fecha aspas. O poder de matar opera com apelo à exceção, à emergência e à criação e à noção ficcional do inimigo, que precisam ser constantemente criadas e recriadas por práticas políticas. As relações entre política e terror não são recentes, mas é na colônia sob o regime do apartheid que, segundo Mbembe, se instaura uma formação peculiar de terror, que dá origem ao que os sociólogos chamam de necropolítica. Para ele, abre aspas, a característica mais original dessa formação de terror é a concatenação do biopoder e o estado de exceção, e o estado de sítio, fecha aspas, em que a raça, mais uma vez, é crucial. É no mundo colonial, e não no estado nazifascista, que pela primeira vez a racionalidade ocidental se encarna na síntese entre o massacre e a burocracia. Foi com o colonialismo que o mundo aprendeu a utilidade de práticas como abre aspas, né? A seleção de raças, a proibição de casamentos mistos, a esterilização forçada e até mesmo o extermínio dos povos vencidos foram inicialmente testados. O terror e as grandes matanças não são algo novo na história política. Pelo menos desde a Revolução Francesa, a ligação entre Estado e terror
pode ser observada no que Sartre chamou de fraternidade e terror, momento em que a continuidade do mundo instaurado após a Revolução depende do uso sistemático e brutal da violência. Na Revolução Francesa, a violência ou o terror contra o inimigo comum é a maneira de se estabelecer os laços de fraternidade de uma unidade social. O colonialismo e os estados escravistas implicam em uma configuração do terror. Balibar afirma que o apartheid sul-africano é um misto de nazifascismo com escravidão. É um terror baseado na absoluta alternidade, em que a soberania consiste fundamentalmente no exercício do poder à margem da lei, o ab legibus solutus, e no qual, tipicamente, a paz, assume a face de uma, abre aspas, guerra sem fim, fecha aspas. Nota. Ver Sartre, Jean Paul, Crítica da Razão Dialética. Editora Boitempo, 2016. Direito e Política. E é aí que se revela o necropoder. Nesse espaço que a norma jurídica não alcança, no qual o direito estatal é incapaz de domesticar o direito de matar, aquele que, sob o velho direito internacional, é chamado de direito de guerra, a peculiaridade do terror colonial é que ele não se dá diante de uma ameaça concreta ou de uma guerra declarada. A guerra tem regras. Na guerra, há limites. Mas e na ameaça de guerra? Qual é o limite a ser observado em situações de emergência e que sei que estou perto da guerra e que meu inimigo está próximo? Não seria um dever atacar primeiro e preservar a vida dos meus semelhantes e manter a paz, entre aspas? É nesse espaço de dúvida, paranoia, loucura, que o modelo colonial se impõe o terror, Que ele impõe o terror. A iminência de guerra, a emergência de um conflito e o estresse absoluto dão a tônica para o mundo contemporâneo, em que a vida é subjugada ao poder da morte. Dizer que a guerra está próxima e que o inimigo pode atacar a qualquer momento é a senha para que sejam tomadas as medidas preventivas, para que se cerque o território, para que sejam tomadas medidas excepcionais, tais como toques de recolher, mandados de busca coletivos, prisões para averiguação, invasão noturna de domicílios, destruição de imóveis, autos de resistência e coisas do tipo. A questão territorial é de suma importância para a compreensão da mecânica da necropolítica. A definição das fronteiras entre os estados é, ao mesmo tempo, a determinação das partes do mundo que poderão ser colonizadas. Desse modo, a guerra legítima, abre aspas, é em grande medida uma guerra induzida por um estado contra o outro, mais precisamente, uma guerra entre estados civilizados, fecha aspas, como afirma Achille Mbembe. A centralidade do Estado no cálculo da guerra deriva do fato de que o Estado é um modelo de unidade política, o princípio de organização racional, a personificação da ideia universal e um símbolo de moralidade. Nesse sentido, as colônias, as zonas de fronteira, entre aspas, terra de ninguém, são a imagem da desordem e da loucura, não somente porque lhes falte algo parecido com o Estado, mas, sobretudo, porque lhes falta a razão materializada na imagem do homem europeu. Não se poderia considerar que algo controlado por seres tidos como selvagens pudesse se organizar na forma de um Estado soberano. Então, não há cidadania possível, não há diálogo, não há paz a ser negociada. Já não se estabelece a diferença entre inimigo e criminoso, vez que a ambos só resta total eliminação. Por isso diz Mbembe, abre aspas, as colônias são local por excelência
em que os controles e as garantias da ordem judicial podem ser suspensos. A zona em que a violência do estado de exceção supostamente opera a serviço da civilização, entre aspas. Nesse contexto, o direito não é o limite do poder estatal sobre os corpos humanos. É sobre o território, mas somente serve como uma narrativa post factum, ou seja, como fundamento retórico do assassinato. A ocupação colonial, em si, era uma questão de apreensão, demarcação e afirmação do controle físico e geográfico. Inscrever sobre o terreno no novo conjunto das relações sociais e espaciais. Essa inscrição, territorialização, foi enfim equivalente à produção de fronteiras e hierarquias, zonas e enclaves, a subdivisão dos regimes de propriedades existentes, a classificação de pessoas de acordo com diferentes categorias, extração de recursos e, finalmente, a produção de uma ampla reserva de imaginários culturais. Esses imaginários deram sentido à instituição de direitos diferentes, para diferentes categorias de pessoas, para fins diferentes no interior do mesmo espaço, em resumo, o exercício da soberania. O espaço era, portanto, a matéria-prima da soberania e da violência que sustentava. Soberania significa ocupação, e ocupação significa relegar o colonizado a uma terceira zona entre os estados de objeto e sujeito. Nota: Necropolítica de Achille Mbembe, página 71, 34, 35, 38 e 69. A ocupação colonial não pode ser entendida apenas como um evento restrito ao século XIX, mas como uma nova forma de dominação política, em que se juntam os poderes disciplinar, biopolítico e necropolítico. A colônia, como uma forma de dominação, pode agora ser instituída dentro das fronteiras dos estados, como parte das chamadas políticas de segurança pública. O estado de sítio, longe de ser exceção, será a regra e o inimigo aquele que deve ser eliminado. Será criado não apenas pelas políticas estatais de segurança pública, mas pelos meios de comunicação de massa e os programas de televisão. Tais programas servirão como um meio de constituir a subjetividade adaptada ao ambiente necropolítico e que impera o medo. O racismo, por sua vez, permite conformação das almas, mesmo os mais nobres da sociedade, à extrema violência, a populações inteiras são submetidas. Que se naturalize a morte de crianças por balas perdidas, que se conviva com áreas inteiras sem saneamento básico, sem sistema educacional ou sem saúde. Que se elimine milhares de jovens negros por ano, algo denunciado há tempos pelo movimento negro como genocídio. Como já vimos, o terror é uma característica que define tanto os estados escravistas quanto os regimes coloniais tardo-modernos. Ambos os regimes são também instâncias e experiências específicas da ausência de liberdade. Viver sob a ocupação tardo-moderna é experimentar uma condição permanente de estar na dor. Estruturas fortificadas, postos militares e bloqueios de estradas em todo lugar. Construções que trazem à tona memórias dolorosas de humilhação. Interrogatórios e espancamentos. Toques de recolher que aprisionam centenas de milhares de pessoas em suas casas apertadas, todas as noites, desde o anoitecer ao amanhecer. Soldados patrulhando as ruas escuras, assustados pelas próprias sombras. Crianças cegadas por balas de borracha. Pais humilhados e espancados na frente de suas famílias. Soldados urinando na cerca. Atirando nos tanques de água nos telhados só por diversão. Repetindo slogans ofensivos. Batendo nas portas frágeis de lata para assustar as crianças.
confiscando papéis e despejando lixo no meio de um bairro residencial. Guardas de fronteira chutando uma banca de legumes ou fechando fronteiras sem motivo algum. Ossos quebrados, tiroteios e fatalidades. Um certo tipo de loucura. Nota: citação de Rafael Vilan, Estado de exceção, a forma jurídica do neoliberalismo. São Paulo, Contracorrente, 2017. Ainda sobre o mesmo tema, o enfoque da questão constitucional, ver também Gilberto Bencovini, o estado de exceção da garantia da Constituição à garantia do capitalismo. Boletim de Ciências Econômicas, páginas 737 a 754 de 2014. A análise de Achille Mbembe sobre a configuração atual da soberania é absolutamente condizente com o atual estágio das relações na economia do capitalismo pós-fordista e sobre a égide da política neoliberal. As políticas de austeridade e do encurtamento das redes de proteção social mergulham o mundo no permanente pesadelo do desamparo e da desesperança. Resta ao Estado, como balizador das relações de conflito, se adaptar a essa lógica em continuidade das formas essenciais da vida socioeconômica. Depende da morte e do encarceramento. Sobre as condições subjetivas e subjetivas projetadas no horizonte neoliberal, o estado de exceção se torna a forma de política vigente. Ana Luiz Pinheiro Flausina, Corpo Negro Caído no Chão, e o Sistema Penal e o Projeto Genocida do Estado Brasileiro. Rio de Janeiro, Editora Contraponto, 2008, página 115. Ana Luísa Flausina nos fala como os mecanismos de destruição das vidas negras se aperfeiçoam no contexto neoliberal, conferindo extermínio nas formas mais sofisticadas do que o encarceramento puro e simples. Para ela, abre aspas, as imagens e os números que cercam as condições de vida da população negra estampam essa dinâmica. A expulsão escolar, a pobreza endêmica, a negligência com a saúde da mulher negra e a interdição da identidade negra seriam, juntamente com o sistema prisional, parte de uma engrenagem social de dor e morte. Citação de Crítica da Razão Negra, de Achille Mbembe. São Paulo, 2018, página 22. A necropolítica, portanto, se instaura como uma organização necessária do poder, em um mundo em que o poder avança implacavelmente sobre a vida. A justificação da morte, em nome dos riscos à economia e à segurança, se torna o fundamento ético dessa realidade. Diante disso, a lógica da colônia se materializa na gestão praticada pelos estados contemporâneos, especialmente nos países da periferia do capitalismo, em que as antigas práticas coloniais deixaram resquícios. Nota do narrador. Você percebe alguma relação com o estado que a gente vive hoje, né? Como se o estado fosse o colonizador e nós, pobres, né, a colônia. E essa frase, né, abre aspas, a justificação da morte em nome dos riscos à economia, é uma coisa que a gente tem ouvido bastante ultimamente. Fim da nota do narrador. Como também observa Achille Mbembe, o neoliberalismo cria o devir negro no mundo. Devir significa transformação. As mazelas econômicas antes destinadas aos habitantes das colônias agora se espalham para todos os cantos e ameaçam fazer com que toda a humanidade venha a ter seu dia de negro, que pouco tem a ver com a cor de pele, mas essencialmente com a condição de viver para a morte, de conviver com medo, com a expectativa ou com a efetividade da vida pobre e miserável. Nota: Marielle Franco, UPP. A redução da favela a 3 letras. Uma análise
da Política da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Dissertação de mestrado em Administração do Programa de Pós-Graduação em Administração da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Turismo, da Universidade Fluminense, Rio de Janeiro. Nota do narrador. Poxa, eu odeio quando eu vou ouvir um audiolivro, eu gosto de ouvir muito, e o narrador narra o site, cara. Tipo, http blá blá blá. Eu vou deixar o link aqui na descrição do, do mestrado, da dissertação do mestrado dela lá. Aí se você quiser ver, você clica e olha. Fim da nota do narrador. A descrição de pessoas que vivem normalmente, entre aspas, né? Sob a mira de um fuzil, que tem a casa invadida durante a noite, que tem de pular corpos para se locomover, que convive com um desaparecimento inexplicável de amigos e parentes, é compatível com diversos é, é compatível com diversos lugares do mundo e atesta a universalização da necropolítica e do racismo de Estado, inclusive no Brasil. É o que nos revela Marielle Franco em sua dissertação de mestrado, o PP, a redução da favela a 3 letras, uma análise da política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Ao analisar a atuação das unidades de polícia pacificadora, né, UPP, implantadas na favela do Rio de Janeiro, Marielle Franco procura demonstrar como a política se desenvolveu num processo duplo. A instituição, a instituição de um controle social militarizado nas favelas e, simultaneamente, a abertura do território à lógica de mercantilização. Marielle Franco afirma que, abre aspas, algo relevante a ser considerado são as políticas de controle social implicadas nas propostas administrativas da organização democrática. Elas viabilizam ou forjam as dimensões do Estado. Projetos institucionais de enquadramento do anormal, nos termos impostos por uma espécie de controle da saúde coletiva e individual, transmutam na base das estratégias de Estado para lidar com o novo problema, o paradigma da participação na gestão da população favelada. Desse modo, o que tem sido chamado de pacificação tem possibilitado, nos quadros das cidades concebidas como commodities, a implementação de projetos de regulação fundiária e urbanística, que trazem consigo a virtual transformação das favelas por processos de gentrificação, sobretudo naquelas localizadas nas regiões mais nobres da cidade. Nota do narrador. O que é gentrificação? Gentrificação ele é um processo que transforma, né, uma área urbana, né, que você expulsa o povo pobre de uma área que é periférica e transforma numa região nobre. Exemplo meu, eu morei quando eu era criança num lugar mais pobre e miserável da minha cidade, que era a favela da Cachoeira. Enfim, as casas foram demolidas, praticamente ninguém recebeu indenização de nada. Uma das justificativas, enfim, tinha muitos motivos, né? Um dos quais eu relevo, porque realmente era bem íngreme, né? Mas o que é que acontece? A prefeitura tomou, né? Porque aquele ali era uma área invadida, derrubou as casas e beleza. Só que hoje, uma parte desse local que era a favela da Cachoeira é um condomínio de luxo chamado Alphaville. É exatamente no mesmo local onde não poderia ter casas devido ao relevo e vários outros motivos. Detalhe, esse condomínio, né, teve um aporte bacana, a prefeitura, eu não sei dizer se ela doou, né, mas ela isentou, né, ela foi generosa, né, ela fez um incentivo fiscal lá, dando isenções de impostos para a construção daquele condomínio. Então, o local que antes era a favela da Cachoeira, hoje é o Alphaville. Inclusive, tem uma vista incrível. Fim da nota do narrador. Na mesma trama, tecida por Mbembe, Marielle Franco descreve a constituição da soberania na forma do necropoder, o que inclui a ocupação militarizada do território, estado de sítio e a violência da exceção permanente.
abordagem das discussões policiais nas favelas é substituída pela ocupação do território. Mas tal ocupação não é conjunto do Estado, não é do conjunto do Estado com direitos, serviços, instrumentos, muito menos com instrumentos de participação. A ocupação é policial, com caracterização militarista que predomina na polícia do Brasil. Está justamente aí o predomínio da política já em curso, pois é reforçado mais uma vez que é uma investida aos pobres, com repressão e punição. Ou seja, ainda que se tenha um elemento pontual de diferença alterando as discussões pela ocupação, tal especificidade não se constitui numa política que se diferencie significativamente da atual relação do Estado com as favelas. E por fim, Marielle Franco aponta o elemento racial como central para a tecnologia da necropolítica e das sucessivas intervenções militares e processos de pacificação. A política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro mantém as características de Estado penal, segundo Luc Vacan, eu acho que é assim que se fala, segundo Luc Vacan. Os estados centrais dessa constatação estão nas bases da ação militarizada da polícia, na repressão dos moradores, na inexistência da constituição de direitos e na remoção para territórios periféricos da cidade, o que acontece em vários casos. Ou seja, a continuidade de uma lógica racista de ocupação dos presídios por negros e pobres, adicionada do elemento de descartar uma parte da população ao direito da cidade, continua marcando a segurança pública com o advento das UPPs. Elementos esses que são centrais para a relação entre Estado penal e a política de segurança pública em curso no Rio de Janeiro. Nota: sobre os caminhos do pensamento jurídico contemporâneo, ver os capítulos 12 a 15 de Mascaro, Alisson Leandro Mascaro. Filosofia do Direito. São Paulo, Editora Atlas, 2016.